Confissões de um Publicitário, um dos legados mais sólidos deixado pelo marketing aí, no caso pelo David Ogilvy. Será que vale a pena todo o hype que esse livro tem? Principalmente para você que está estudando copywriting ou para você que é copywriter. Saiba que nesse vídeo de hoje eu vou trazer a minha reação sincera, logo após ter lido todo esse livro, mostrando o que eu achei, se realmente é um livro bom, se é um livro que eu recomendo e se você deve começar a ler esse livro. Então, se você quer saber mais sobre esse vídeo, continue até o final, porque eu vou falar tintim por tintim, todo o resumo do que eu achei desse livro, considerando os pontos importantes. A primeira coisa que a gente precisa ressaltar desse livro é que se você está estudando copy, com certeza você já deve ter escutado pelo menos o nome do David Ogilvy em algum lugar. E esse livro, querendo ou não, esse rostinho, essa capa, ele é muito bem conhecido pelos copywriters ou nesse mundo de copywriting, porque, querendo ou não, ele foi, no caso, um dos maiores publicitários ali na década ali de 1960. Então saiba que muito do conteúdo que está dentro desse livro, principalmente pelo fato de ser uma confissão de uma pessoa que atuou dentro do mercado da publicidade lá em 1900 e bolinha, o que é tratado realmente é sobre aquela época. Então assim, a primeira coisa que você vai notar se você estiver lendo ou se você busca ler esse livro é que ele não necessariamente vai te ensinar muito sobre copyright, ele não vai te ensinar muito sobre marketing. Então, de fato, será que eu recomendo esse livro ou não? Vamos começar falando sobre o primeiro ponto, depois de eu ter lido todo esse livro, foi a questão dele ser muito fácil. Cara, se você for olhar as páginas, vai perceber que tem poucos parágrafos, ter frases muito curtas e uma letra bem maior. Então, o que isso quer dizer? É que mesmo tendo 250 páginas, vamos colocar, ele é um livro muito curto. Eu terminei de ler ele em questão de 10 dias, 9 dias, lendo 30 minutos por dia. Então ele foi um livro muito fácil, muito fluido, muito tranquilo, principalmente aí para quem não tem ainda o hábito da leitura, eu recomendo esse livro porque você não vai sentir ele algo denso. Não vai ser aquela coisa de ficar lendo horas e horas o livro e sentir que não está saindo do lugar. Ele é muito rápido, principalmente pelo fato dele ter dito no próprio livro que a ideia era pontuar, listar, como se fosse bullet points, as ideias ali que ele queria compartilhar nesse livro. E engraçado que no último vídeo eu fiz a análise do livro do Ryan Holiday, que também é a mesma pegada, é como se fosse uma confissão. Ele mostra ali a sua jornada como jornalista, como publicitário, que é o Acredite, Estou Mentindo. Se você quer assistir esse vídeo, vai estar aparecendo aqui no card para você em algum lugar aqui em cima. O mais interessante é que, independente se você ler esse livro, depois aquele, ou aquele, depois esse, vai perceber que existe uma correlação entre os dois, principalmente pelo fato de ser uma confissão. Mesmo sendo de épocas diferentes, as coisas fluem meio que da mesma forma. Mas apesar de ser muito fácil de ler, se você está buscando se aprofundar em copy, se você já é copywriter ou está almejando ser copywriter, saiba que esse livro não é um livro que vai te ensinar muito sobre copy. É recomendado para quem não tem o hábito da leitura, é recomendado para copywriters iniciantes, mas não espere que você vá aprender sobre copy com esse livro. Por que eu falo isso? Porque quando eu adquiri esse livro, eu imaginei que ele ia falar mais sobre escrita, mais sobre publicidade, mais sobre marketing mesmo. E não, os primeiros 5 capítulos você vai perceber que é muito sobre a vivência dele. E aí depois, no 6º, 7º e outros capítulos ali em seguinte, você vai perceber que ele fala mais sobre campanhas, anúncios, comerciais, enfim. Você vai ver uma abordagem mais específica e mais aprofundada no quesito de copy. Segundo ponto que eu reparei lendo esse livro é que os primeiros 5 capítulos ele é um pouco maçante. Se você pegou esse livro recente e está lendo, vai perceber que até o capítulo em que ele fala sobre como ser um bom cliente, cara, é um negócio que você fica esperando. Cadê a parte de copy? Como eu esperava que fosse um livro que falasse mais de copy, eu fiquei ali buscando, esperando ali uma hora que fosse falar mais a fundo sobre técnicas, gatilhos, de estruturas, de escrita, de anúncios, enfim. E isso só acontece lá no 6º capítulo. Então, assim, se for dividir o livro ao meio, a primeira parte, a primeira metade, ele é um pouco maçante, e aí a segunda metade ele fica mais interessante, só que, mesmo assim, são pouquíssimos trechos. Se fosse resumir, seria, assim, coisa de 30 páginas, 50 páginas, que realmente vai te agregar conhecimento aplicável. E quando a gente entra nessa segunda parte do livro, como eu falei, e você se mergulha mais nas técnicas, você vai perceber que existem algumas coisas importantes que precisam ser ressaltadas nesse vídeo. Então, assim, não querendo dar spoiler, mas já trazendo alguns ensinamentos do livro aqui para você, vamos falar sobre o terceiro ponto, conceitos importantes na hora de criar uma campanha. A primeira delas eu não me surpreendi, porque como copywriter, isso é uma das coisas que eu vejo ser mais importante, que é
faça uma boa pesquisa. Na época em que o autor estava atuando como publicitário, ele mesmo fala que não era difícil criar boas campanhas, porque se você fizesse uma boa pesquisa, você conseguia se destacar dos restantes. Porque enquanto muita gente estava tentando criar algo mirabolante, algo super diferentão, ele fazia pesquisa com o público final para ter certeza absoluta antes de soltar uma campanha e não ficar naquele achismo. Isso é uma coisa interessante que eu percebi lendo esse livro, porque realmente tem muitos copywriters que ficam tentando enfeitar a copy com gatilhos, com coisas que não fazem muita diferença, que não agregam nenhuma informação, e que no final essa copy acaba até parecendo mais uma propaganda barata do que realmente uma persuasão. E isso é uma coisa que eu percebi nesse primeiro conceito: faça boas pesquisas. Até usando um trecho do livro em que ele fala que o que importa não é como você diz algo, mas sim o que você diz. E aí ele revela um pouco sobre como que ele criou uma das campanhas mais famosas de um produto de creme facial, que é sobre limpeza profunda, enfim. Então se você está lendo esse livro, quando você chegar nessa parte você vai entender exatamente do que eu estou falando. Mas o primeiro ponto, faça uma boa pesquisa. Segunda coisa que eu já sabia que isso era muito falado sobre o Ogilvy é a questão de criar campanhas com grandes ideias. Então toda vez que você for criar uma boa campanha, você precisa pensar na sua big idea. Qual que é a grande ideia que você vai defender? Qual que é a grande ideia por trás da campanha que você está construindo? E isso é uma coisa que o Ogilvy ele defende bastante aqui nesse livro quando se trata de realizar campanhas que vendem. E próximo, uma coisa até que curiosa. Como eu falei, eu imaginava que ele iria falar muito sobre gatilho mental, sobre estruturas, como convencer alguém, a arte da persuasão, enfim. Mas ele foi até por um lado oposto daquilo que eu imaginava, dizendo que para o consumidor é mais importante você falar sobre os fatos do produto do que tentar fingir ser um palhaço. Eu não vou dar mais spoilers porque eu tô sentindo que eu tô falando um pouco demais sobre o livro e aí você vai perder o interesse em ler ele. Trazendo uma das campanhas que ele usa aqui como exemplo, que ele atuou e escreveu, enfim, foi a campanha da Rolls-Royce, que ele fala sobre um fato da mecânica, um fato da marca em si, do carro em que eles vendem, que fez com que eles conseguissem alcançar mais pessoas através da publicidade. E por último, mas não menos importante, uma coisa que ele defende muito, principalmente nos últimos capítulos, é sobre títulos. Isso é uma coisa que eu discuto inúmeras vezes com meus alunos, isso é uma coisa que eu falo inúmeras vezes para as pessoas que querem melhorar a copy de alguma campanha, que se você quer fazer um anúncio, se você quer fazer um conteúdo, se você quer fazer uma página, enfim, o que for, se você quer escrever uma copy vencedora que vende, foque o seu tempo na escrita de um bom título. Isso é uma coisa que eu posso usar 1000 analogias para te convencer de que um título é importante, mas aqui nesse caso, mais uma vez, você vai escutar muitas vezes do Ogilvy falando sobre a importância de escrever um bom título. Que muitas das vezes não importa o miolo ali do conteúdo, não importa tanto o que vem depois. Mas principalmente aqui, até na época em que não existia mídias digitais, onde era muito utilizado somente jornais, rádios e televisão, ele mesmo fala que os primeiros segundos, os primeiros 30 segundos era muito importante para saber se uma campanha era boa ou se ela era ruim. Então, resumindo, é um livro fácil, é um livro interessante, é um livro que eu recomendo principalmente para copywriters iniciantes, mas tem que ter uma coisa em mente, que você não pode esperar aprender copy com livro. Se você quer aprender copywriting, técnica para persuadir as pessoas, para você conseguir aumentar as vendas do seu produto ou produto de algum especialista, o que você deve fazer é clicar no primeiro link da descrição e acessar o Essencial de Copy. Lá no Essencial de Copy, que é o meu treinamento direto ao ponto, eu ensino, de fato, em 5 módulos, como que você vai sair de um escritor amador para um escritor que consegue transformar qualquer texto em vendas. E para adquirir, é só clicar no primeiro link da descrição e acessar o teu material, beleza? Mas nesse caso, sobre o livro, dando sequência ao review, né, que eu fiz da análise do último livro, se eu fosse dar uma nota para esse livro do David Ogilvy, Confissões de um Publicitário, eu daria nota 7. Nem mais, nem menos. Como eu falei, é um livro que eu esperava um pouco mais de conteúdo. Um livro que agrega conhecimento? Sim, mas não era exatamente o que eu esperava, principalmente quando a gente se fala de David Ogilvy. Praticamente considerado o pai da publicidade. Eu imaginava um pouquinho mais denso, um pouquinho mais aprofundado. Mas mesmo assim, mesmo falando que não é um conteúdo super denso, eu recomendo que você adquira esse livro. Eu recomendo que você coloque ele dentro do seu portfóliozinho ou dentro da sua estante de livros ali. Porque, querendo ou não, isso aqui vai manter você no hábito da leitura. Então, se você estiver lendo um livro mais complexo, um livro mais denso, e você está meio que cansado de coisas difíceis, pega esse livro. Você vai ver que é muito fluido,
tudo é muito tranquilo, você vai terminar bem rapidinho e já vai estar com mais sede de ler um próximo livro. Porque no caso, agora, eu tô lendo esse aqui, o Nexus. Esse aqui já é um livro mais super denso, na verdade, é bem mais denso. A quantia de letras que tem em uma página daria tranquilo 2,5 ali do livro do Audible. Então se você tá meio cansado de ler livros mais densos, recomendo que dê uma chance pro tio Audible. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você quer que eu continue com essa série de análise de livros que eu tô lendo aqui, deixa aí nos comentários e se caso ainda você não seja inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre estar recebendo notificações quando eu postar um vídeo novo. E agora vai estar aparecendo aqui na sua tela mais 2 vídeos que eu recomendo que você assista, então clica no que mais chama a atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!